Olá e bem-vindos de volta. A gente está retomando aqui a nossa análise do livro Dicas para Estagiários de Engenharia de Produção e Administração. Na nossa última conversa, a gente explorou mais o começo, né? Foco em carreira, mentalidade. Hoje vamos mergulhar numa parte que para mim foi muito prática e, ao mesmo tempo, um tanto provocadora. O foco é o capítulo 9, Hábitos e técnicas da graduação para ser mais eficiente. O que me chamou a atenção aqui foi a proposta central, sabe? Pegar conceitos da engenharia de produção, coisas que a gente imagina numa fábrica, numa linha de montagem, e trazer para a rotina de um estudante. É uma transposição bem interessante. Sim, e é uma proposta que reflete muito essa mentalidade atual, né? De otimização, de produtividade. A premissa dos autores é que o sucesso não vem de atos heróicos de estudo na véspera da prova. Vem da construção de hábitos. O diferencial, como você disse, é o como. Eles sugerem que a nossa vida, nosso tempo, tudo isso pode ser visto como um processo. E como todo processo, pode melhorado. É a mente de um engenheiro olhando para o dia a dia e tentando achar uma ordem ali. Ok, vamos analisar isso. O primeiro grande conceito que eles trazem para essa otimização pessoal é a TRF, a troca rápida de ferramentas. Isso. No chão de fábrica, a ideia é genial. Diminuir o tempo que uma máquina fica parada entre a produção de uma peça e outra, porque tempo parado é dinheiro perdido. E aí os autores fazem essa analogia. Eles olham para o nosso dia, identificam o que chamam de tempo ocioso e aplicam essa lógica para transformar esse tempo em algo produtivo. E eles são bem específicos sobre o que é esse tempo ocioso. Não é o tempo de lazer, de descanso, que é fundamental. O foco são aqueles intervalos em que a gente está ocupado fisicamente, mas a mente está livre. Ah, entendi. O tempo no trânsito, por exemplo, ou numa fila, na academia, na esteira, ou até em casa, lavando louça. São pequenas ilhas de tempo que, se você somar, dão muitas horas na semana, né? Exato. E a solução que eles propõem é preencher esses momentos com conteúdo, principalmente áudio. Podcasts, audiolivros. Isso. O exemplo que eles dão é de alguém ouvindo um podcast sobre Lean Manufacturing enquanto está correndo na esteira. A ideia é empilhar hábitos, cuida do corpo e da mente junto. À primeira vista, parece super eficiente. Mas, lendo isso, eu não pude deixar de pensar. Será que essa mentalidade de otimizar cada segundo não leva direto para o esgotamento? Sabe? Sem um objetivo. A gente não está perdendo algo ao tentar preencher tudo? Essa é a questão central, né? E é o ponto mais crítico na aplicação dessas ideias. Eu acho que os autores diriam que a intenção não é eliminar o ócio criativo. A proposta é para momentos que já não são muito relaxantes. Faz sentido. Ficar parado no trânsito, para a maioria, não é um momento de paz, é estresse. A ideia seria trocar um estímulo negativo, tipo rádio tocando a mesma coisa, por um construtivo. Mas seu ponto é fundamental, a linha é muito tênue. Existe um perigo real de transformar a vida inteira num projeto de otimização. E tem outra coisa, a eficácia disso. O livro fala que acontece quase sem esforço. Mas isso exige uma disciplina inicial ou não? Com certeza. Ligar o podcast, escolher o que ouvir, não é tão automático. E mais, será que esse aprendizado passivo em segundo plano funciona mesmo? Eu me pergunto se o cérebro consegue absorver um conceito complexo de BPM enquanto a pessoa está focada no exercício da academia. Não vira só uma ilusão de aprendizado? É um debate fascinante. Existem correntes na neurociência que falam sobre o aprendizado difuso, que acontece quando a gente não está hiperfocado. Nesse sentido, ouvir algo em segundo plano poderia sim ajudar a criar familiaridade com um tema. Claro, não substitui o estudo focado, o deep work, onde você senta e se dedica àquilo. Acho que a proposta do livro tem que ser vista como um complemento, não um substituto. Ok. O objetivo não é virar especialista em Six Sigma só ouvindo podcast no ônibus. O objetivo é construir repertório. Repertório. Gostei dessa palavra. Então a ideia é que, sendo exposto aos termos, aos casos, mesmo que de forma superficial, você começa a criar um mapa mental do assunto.
Exatamente. E quando for estudar de verdade, aquele conteúdo não é mais um terreno totalmente estranho. Os conceitos já estão meio que pré-carregados. Perfeito. Pense numa entrevista de emprego. O candidato que por meses ouviu discussões sobre o mercado no tempo livre, ele provavelmente vai ter mais fluidez para conversar, sabe? Sim, com certeza. Não é sobre a profundidade em cada ponto, mas sobre a amplitude. E essa familiaridade constante nos leva direto ao segundo conceito que eles pegam da indústria. O Kaizen pessoal. Isso, Kaizen, a filosofia japonesa da melhoria contínua. No chão de fábrica, significa que todo mundo, do operário ao CEO, está sempre buscando pequenas formas de melhorar os processos. Um ajuste de um segundo aqui, uma ferramenta reorganizada ali, pequenas coisas que, somadas, tenham um impacto gigante. A aplicação pessoal que o livro propõe é que cada podcast ouvido, cada página de audiolivro, é um pequeno ato de Kaizen. É uma melhoria de 0,1% no seu conhecimento naquele dia. E essa ideia de ganhos marginais é poderosa, né? É o princípio dos juros compostos aplicado ao conhecimento. Justamente. Um pouquinho hoje não parece nada, mas repete isso por um ano, o resultado é enorme. O que me intriga, voltando à nossa discussão, é a qualidade desse Kaizen. O Kaizen original envolve análise, método, não é só fazer por fazer. Será que esse nosso Kaizen pessoal de ouvir podcasts meio aleatoriamente não seria uma versão superficial do conceito? Poderia ser, se for feito sem intenção. Mas o livro sugere uma abordagem mais deliberada. Não é sobre ouvir qualquer coisa. É sobre selecionar conteúdos alinhados aos seus objetivos. Certo. Se seu interesse é logística, você cria uma playlist sobre supply chain. Se é mercado financeiro, a mesma coisa. O que está em jogo aqui é criar um sistema de aprendizado. E o mais importante, um sistema de baixo atrito. Baixo atrito. Sim. A maior barreira para o aprendizado contínuo não é falta de tempo. É a energia que você precisa para começar. É muito mais fácil dar play em algo que já está no seu celular do que chegar em casa cansado e decidir abrir um livro técnico pesado. Isso. Isso me parece o verdadeiro pulo do gato da proposta. Exato. Não é sobre ser um super-humano que estuda 24 horas por dia. É sobre ser estratégico e reduzir as barreiras para o aprendizado. É tornar o ato de aprender tão fácil quanto rolar o feed de uma rede social. E essa mentalidade é muito valorizada no mercado, né? Um gestor percebe quando um jovem profissional demonstra uma curiosidade que vai além das tarefas do dia a dia. Essa pessoa que chega com uma ideia que ouviu num podcast, que comenta uma tendência, ela se destaca. Mostra proatividade, engajamento e, principalmente, a capacidade de aprender de forma autônoma. Que é talvez a habilidade mais importante hoje. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? A mensagem do capítulo parece ser que a eficiência não nasce de mais esforço, mas de um design mais inteligente da nossa rotina. Sim, um design... É olhar para o nosso dia como um engenheiro olha para uma fábrica. Onde estão os gargalos? Onde há desperdício? E, nesse caso, o desperdício é esse tempo ocioso que pode ser convertido em combustível para o crescimento. Mas, com um grande asterisco. Um asterisco do tamanho de um aviso sobre saúde mental. Exato. A busca pela eficiência não pode virar uma tirania. A pessoa precisa ter autoconsciência para saber quando a otimização vira obsessão. E quando que ela realmente precisa naqueles 20 minutos no ônibus, não é mais informação, mas é silêncio, ou música, ou só olhar pela janela. O mapa não é o território, né? A técnica é uma ferramenta, não uma regra inflexível. Perfeito. O livro oferece um cardápio de possibilidades, não uma prescrição. Cabe a cada um adaptar. Exato. Talvez para alguém ouvir podcast na academia funcione super bem. Para outro pode ser uma fonte de ansiedade. Total. E é fascinante pensar que esses conceitos TRF e Kaizen nasceram num contexto de produção em massa, de padronização, e agora a gente usa para individualizar o nosso desenvolvimento. É uma inversão interessante. A proposta do livro é que a gente seja engenheiro e administrador de nós mesmos, aplicando as melhores práticas de gestão ao nosso recurso mais escasso, que é o tempo. Então, recapitulando aqui a nossa conversa, a gente sai do capítulo 9 com uma estratégia clara.
identificar os tempos ociosos e transformar em micromomentos de aprendizado, adotando essa filosofia de Kaizen pessoal. Isso. Mas também saímos com uma grande questão: o desafio de aplicar isso sem cair na armadilha da hiperprodutividade, reconhecendo que o ócio improdutivo também tem seu valor. Exatamente. A sabedoria não está em aplicar a técnica cegamente, mas em saber quando aplicar e quando só parar em respirar. E isso me leva a uma última reflexão que o livro não aborda diretamente, mas que a nossa discussão levantou. Qual seria? A gente focou o tempo todo em preencher o tempo ocioso com aprendizado técnico, profissional, para avançar na carreira. Certo. E se a gente aplicasse a mesma lógica para outras áreas da vida? E se, ao invés de um podcast sobre gestão de projetos, a pessoa usasse o tempo no trânsito para ouvir um audiolivro de ficção que a faça relaxar? Ou um curso de meditação? A melhoria contínua não deveria ser um conceito mais holístico. Talvez a otimização mais eficiente do nosso tempo não seja só que nos torna melhores profissionais, mas a que nos torna seres humanos mais equilibrados e completos. Fica o pensamento.